Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente falar do triunfo do Bahia sobre o Palmeiras, 1-0, gol do Ademir. Ademir fez o gol que deu os 3 pontos ao Bahia. E o Bahia quer a Libertadores. Nesse momento tá no G6 com 40 pontos. Hoje iria para a pré-Libertadores. Mas o foco do Bahia é buscar a Libertadores direta, né? Para isso precisa chegar entre os 4 primeiros aí do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aí o Elias Júnior, o Nicola, falando sobre a partida. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago a classificação do Campeonato Brasileiro. O assunto. Depois de acabar com o jejum de triunfos, o Bahia já está de volta aos treinos, de olho na partida desta quarta contra o Botafogo no Newton Santos pelo Brasileirão. O tricolor venceu o Palmeiras por 1-0 neste domingo e pôs fim à sequência de 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o tricolor se manteve firme no 6º lugar e empatou em pontos com o Botafogo, 5º colocado, que também é o adversário desta quarta. Quem venceu o confronto direto garante o 5º lugar na tabela, mas pode até beliscar a 4ª posição caso o Mirassol tropece contra o Bragantino. Para a partida, o técnico Rogério Ceni não conta com o volante Acevedo, que recebeu o 3º cartão amarelo, e também não deve ter o retorno de nenhum dos 7 lesionados. Os mais próximos do retorno são os zagueiros Canu e David Duarte, que já voltaram a treinar com o grupo. Por outro lado, Jean Lucas cumpriu suspensão contra o Palmeiras e já está à disposição para enfrentar o Botafogo. Lesão muscular na conta do gramado é demais, sim. É difícil eu concordar em gênero, número e grau com o Rogério, mas dessa vez concordo. E quem tem gramado sintético, como é o caso do Palmeiras, onde estatisticamente, comprovadamente, você tem mais lesões do campo sintético do que o campo natural, ainda que, é óbvio, não seja o ideal você jogar na Fonte Nova com aquele gramado ruim, eu também concordo. Mas você levar o seu erro, a sua derrota, para o patamar de que esta derrota só veio por conta do gramado, por conta das possíveis lesões em relação ao gramado, é exagerar e tirar o mérito do adversário. Olha o que falou o Anderson Barros aí. A declaração do senhor Rogério Ceni entra numa questão ética complicada e eu acho que ele deveria repensá-la. O próprio treinador do Bahia, que ontem saiu em defesa do campo do Fonte Nova, disse um ano atrás, se não me engano, que era preferível ter um campo sintético a jogar em um gramado sem a mínima condição como o da Fonte Nova. Não fui eu quem falei. Foi o treinador do Bahia, o senhor Rogério Ceni, que aparentemente se esqueceu do que falou em 2024. Eu não me lembro desta fala do Rogério Ceni. De qualquer maneira, o Anderson Barros ele só entra em cena para paparicar o Abel. Isso é um puxa-saco, um cara fraco, um diretor fraco, um gestor que não aparece nunca, um gestor que é totalmente comandado, é totalmente marionete do nosso glorioso Abel Ferreira. Que sonho você ter um chefe assim, Ana Paula? Olha, Elia, eu particularmente gosto muito do Anderson, o respeito, e entendo que hoje ele tem uma parceria com o Abel. Entendo também a defesa que ele faz do Abel, a gente está falando de um duelo, mas assim como você disse, eu concordo com você que o Abel mudou o foco do que aconteceu no jogo, até porque foi derrotado, precisava de uma justificativa, dos jogadores lesionados, ele transfere essa responsabilidade para o gramado. O Rogério Ceni, por sua vez, você colocou muito bem, respondeu à altura, mas sim, o Anderson tem razão, porque há um ano atrás ele deu essa entrevista. Falando mas sobre... a gente não sabe como era a condição do gramado, você estava pior do que hoje. Sobre a qualidade, gramado sintético, sobre a qualidade do gramado. Também, né? Porém, a gente tem que entender isso que você acabou de dizer. Qual é o gramado natural, se ele realmente está em condições da prática esportiva, e qual o gramado sintético, porque nós temos gramados sintéticos de muito boa qualidade. Em contrapartida, temos gramados sintéticos que sim colocam em risco a integridade física do atleta. E o mesmo acontece com o gramado natural, quando ele não é bem cuidado, e ali quando ele fala, olha, algumas partes do campo estava pintado, o que isso quer dizer? Não tem grama. Se não tem grama, não tem amortecimento. Se eu não tenho amortecimento, sim, também estou colocando
o jogador em risco. Então, acho que os dois lados têm aí suas razões e suas questões, mas sobre o Anderson, eu compreendo, ele defendeu o seu principal produto, que é o Abel. Hoje o Abel precisava aparecer mais vezes, é o principal capital, não é o principal produto do Palmeiras, mas deveria sim aparecer mais vezes, principalmente em questões de contratações e tudo mais. Vou te colocar na cara do gol, o Jorge. Primeiro que não tem desrespeito nenhum à posição em relação ao Anderson. Você chamar um diretor de futebol que é pago para ser mais presente, que é pago para ter mais opinião, que é pago para, em algum momento, confrontar um subordinado seu, no caso o Abel, e nunca aconteceu, não tem absolutamente nada de desrespeitoso, porque essa é a realidade em relação ao trabalho do Anderson. Não sou eu que pauto o trabalho do Anderson, é a vida dele, é o retrospecto dele, é o fato dele ser totalmente voltado e totalmente orientado, para não dizer marionetado, pelo Abel Ferreira. Essa é a realidade. Não tem desrespeito. A questão aí é de constatação em relação a um trabalho que, na minha opinião, é muito fraco para alguém que dirige o Palmeiras. É fraco ou não é? É fraco. Eu acho que ele não tem o nível do Palmeiras. Mas, como vocês já falaram bastante sobre o tema, eu vou tentar fugir dessa questão que o Abel propôs e até esse momento ele tem conseguido. Porque a gente está falando do gramado e não está falando do Palmeiras. O Palmeiras, com a derrota de ontem, chegou a 22% de aproveitamento em jogos contra o G6. Que significa que nos jogos contra os 6 primeiros colocados, o aproveitamento do Palmeiras é ridículo. Uma vitória contra o Botafogo, um empate contra o Mirassol e 4 derrotas. Esse tem sido o grande calcanhar de Aquiles do Palmeiras. E o Abel, ao falar do gramado, ele tira o foco disso. Queria destacar um outro ponto importante. Ontem o Abel conheceu a 6ª derrota em 15 jogos contra o Rogério Ceni. Rogério é aquele que no futebol brasileiro mais venceu o Abel Ferreira. São 6 vitórias para cada lado e 3 empates em 15 confrontos. Então, é um duelo extremamente equilibrado. Que já teve o Rogério Ceni em momentos melhores como à frente do Flamengo, mas já teve o Rogério Ceni à frente num Cruzeiro com dificuldade, de um Fortaleza, de um Bahia, enfim. O Rogério Ceni consegue propor dificuldades ao Abel Ferreira. E o Palmeiras, que perdeu esse jogo, pode ter colocado em risco também o título do Campeonato Brasileiro, porque o confronto contra o Flamengo se dá na casa do adversário. E a vantagem do Flamengo hoje contra o Palmeiras é interessante. A coisa mais interessante, acho legal a gente, só para finalizar, Ana, é destacar exatamente esse ponto. O Abel, ele desfoca da incompetência dele, das más substituições, do erro em relação a enxergar o jogo, porque ele tem muita dificuldade. A mesma vantagem que ele tem, a grande capacidade de gestão que ele tem, não é diretamente proporcional ao fato de como ele enxerga o jogo. E olha, eu conheço jogador de futebol e já entrevistei vários do Palmeiras. Nunca vi o olho de um jogador do Palmeiras, comandado pelo Abel nos últimos 5 anos, brilhar quando ele fala do Abel estrategista, do Abel que enxerga o futebol, do Abel que muda o panorama da partida de acordo com a necessidade. Nunca vi. Algo que eu cansei de ver no Vanderlei Luxemburgo, algo que eu vi muitas vezes com o Cuca, algo que eu vi inúmeras vezes com o Tele Santana. São treinadores que têm uma capacidade diferente, cada um ao seu tempo, é verdade. Mas, neste caso, não vejo em relação ao Abel. E isso também é significativo, não, Ana? Não, sem dúvida, é a forma dele de se relacionar com o grupo. Mas é importante, a gente já falou aqui por várias vezes, que quem tem muito mais contato com os atletas não é o Abel diretamente, mas assim a sua comissão técnica. Eu lembro que quando estava trabalhando na Federação Paulista, tive a oportunidade de almoçar com 2 atletas e esses 2 atletas citaram com muita alegria e satisfação os treinamentos propostos pela comissão técnica. E aí eu concordo com você. E pouco falaram do Abel, falaram muito mais do treinador de goleiros, do João Martins, do Castanheira, do Thiago, da forma de treinar a linha de ataque, a linha de defesa, e pouco falaram dele e deixando para ele essa questão. Ele gerencia bem o geral do todo e o treinamento é muito bom. Então, concordo com você, ele não tem essa empatia que outros treinadores conseguiram e têm com seus atletas. Mas ele é de resultado. Não, ele, como resultado, eu não vou contra o resultado nunca. O resultado do Abel é ótimo, o cara tem 10 títulos em 5 anos, mas não se esqueça, tem a melhor estrutura, um dos maiores orçamentos, 700 milhões de reais investidos, e desde que chegou ao Palmeiras, só há investimento, só há melhora, só há mais capacidade para que ele possa ter cada vez mais estrutura para poder comandar o seu time. Radada Nicola.
Então tá aí, pessoal, foi o debate onde os comentaristas falaram aí sobre o triunfo do Bahia, 1-0 sobre o Palmeiras. Bahia tá no G6 e busca aí a vaga na Libertadores. Classificação atualizada. Tivemos aí o Ceará vencendo o São Paulo, fechando a rodada de número 25, perdão. O Ceará foi para 31 pontos e o São Paulo permanece com 35 na 7ª colocação. Foi um resultado bom para o Bahia, né? Porque São Paulo permanece ali 5 pontos atrás do Bahia e o Bahia tem um jogo a menos que o São Paulo. Próximo confronto do Esquadrão será na quarta-feira no Rio de Janeiro, vai enfrentar o Botafogo no Newton Santos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.